recorreram contra essa decisão para o Superior Tribunal de Justiça. Nós recorremos em busca do índice de reajuste e a Previ e o Banco do Brasil recorreram com o objetivo de serem absolvidos da condenação. Os dois recursos subiram ao Superior Tribunal de Justiça e foram recentemente distribuídos ao ministro Massami Uieda, que é o relator, portanto, e vai ficar responsável pela condução do processo no âmbito do STJ. A boa notícia é que esse processo, por sorte nossa, caiu numa turma diferente da que conta com a participação do ministro Otávio de Noronha, que, como os senhores sabem, foi o consultor jurídico do Banco do Brasil e não raramente defende as posições favoráveis ao Banco do Brasil e a Previ no âmbito do STJ. Daqui a pouquinho eu vou contar o episódio. Esse sorrisinho aí é porque o Otávio de Noronha é meu tio. Exatamente. Então, isso a gente deu sorte na distribuição, porque caiu numa turma diferente. Por conta disso é que eu acho que é uma boa notícia. Eu não tenho perspectiva de julgamento desse recurso para esse ano, a gente já está às vésperas do recesso praticamente. O Superior Tribunal de Justiça retoma as atividades no dia 1º de fevereiro e a partir daí a gente já começa o trabalho de bastidores, de visitar gabinete, levar memorial, explicar a tese e a tendência de que a gente tenha apreciação disso ainda no primeiro semestre do ano que vem. Só uma pergunta, em relação a esse abono, seria o Banco do Brasil? Essa ação que eles têm. Com relação ao abono, o pedido foi ao Banco do Brasil e a Previ. O pedido é para que o Banco do Brasil contribua sobre o abono e para que a Previ pague o abono retroativamente aos aposentados e pensionistas. Porque tem que ter fonte de custeio, né? Sim, se o pedido fosse no sentido de que a Previ pagasse o abono para os aposentados, tal como o banco fez com os ativos, teria que ter a fonte de custeio. Então, em relação a quem está aposentado, o Banco do Brasil paga a Previ para que a Previ pague ao aposentado. Esse é o pedido e dessa forma foi deferido. Mas isso não significa que o colega da ativa também tem que contribuir? Bom, nós pedimos em favor dos aposentados e pensionistas. Se a partir daí a Previ vai buscar as contribuições dos seus colegas da ativa, é realmente uma consequência que pode ser cogitada pela Previ. Mas a ação não tem esse poder, não. Doutor Fábio, uma dúvida que sempre ocorre para os colegas, essa é uma ação coletiva, não tem aí uma pessoa física. Como que funciona? Se a gente tiver ganho de causa dessa ação, como que as pessoas vão se habilitar ao processo? Pois como é que funciona o ganho de causa ele já ocorreu, ele só está pendente de julgamento de recurso, então entrando em fase de execução, né, não houver mais recurso nenhum, a gente vai começar a recolher a relação de associado da federação, na verdade associados das associações que se vinculam à federação, que a federação é parte autora da ação, de modo a habilitar cada um. Então as execuções elas serão individuais no âmbito da ação civil pública. Por mais uma razão, eu devo estar parecendo entusiasta da ação civil pública, né? Porque é um negócio que realmente funciona, impressionante. Porque enquanto a gente está discutindo se tem o direito ou não tem o direito, as pessoas físicas não aparecem, as pessoas físicas não figuram como parte do processo. É uma briga de classe, na verdade inspirado num instrumento americano chamado class action, que é a ação de classe do direito norte-americano. Então, enquanto a gente estiver discutindo o mérito, as pessoas físicas não estão protagonizando a relação processual. E assim que transitar em julgado, se tornar imutável a decisão, aí sim é que as pessoas físicas entram só na parte boa, que é exatamente a apuração de quanto devido a cada um. Pois não. No caso aí, é para quem estava aposentado até o ano 96, né? A partir dele. Não, até 96, não. Porque a partir de 96 a gente já veio. Sim, tem razão. O ajuste foi previsto no regulamento do plano de exatamente. Agora, essa ação, na petição inicial, quer dizer, já foi feito o pedido em nome de todos os aposentados ou tinha relação nominal de pessoas? Não há necessidade de relação nominal, porque a federação ela tem legitimidade para figurar como autora de ação civil pública. Então não se... Esse passo foi vencido, a justiça aceitou
já aceitou, nós como, vamos dizer assim, Sim, a lei já aceitou a federação como autora da ação. sim, já O aceitou. substituto é processual. E O Instituto já Processual está superado. Tá certo. Tá bom. E a partir daí, por isso que eu falei, na verdade as pessoas físicas elas entram na parte boa, com a ação já julgada, com decisão imutável, apenas com o objetivo de calcular quanto cabe a cada um. Então é realmente um instrumento muito eficaz e que daqui a pouquinho a gente vai ver a eficácia dele se tornando concreta. Agora, outra coisa, doutor, é possível a gente ter acesso a toda a documentação dessa ação? Porque eu tenho a petição inicial, eu tenho. Foi feita, acho que a partir de 98, né? 99, foi iniciada em 99. Então a petição inicial tem. Mas e tem talvez até, parece que uma decisão aí, essa sobre o abono, parece que eu tenho também. Mas o conjunto dos documentos da ação, é possível a gente ter acesso? Olha, as decisões estão todas disponíveis na internet, né? O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça está no site do Tribunal de Justiça, e agora, a partir da chegada do processo ao Superior Tribunal de Justiça, vai ser tudo digitalizado. Então, o acesso é possível por intermédio do site do Superior Tribunal de Justiça. E só advirto o fato de que, na realidade, esse processo ele é composto de 15 volumes. Então, o número de documentos não cabe nessa mesa aqui. Então, é uma quantidade realmente expressiva. Mas está tudo disponível digitalizado. A origem é Belo Horizonte, Rio de Janeiro. A entrada. Rio de Janeiro. Por quê? A sede da Previ no Rio. Eu acho que o país se refere às petições, os agravos, não à documentação. O que o banco disse, o que a Previ diz, essas coisas. Uma coisa que me ocorreu, é importante salientar que são beneficiários dessa ação quem já estava aposentado até 96. Então, quem se aposentou dia 1º de janeiro de 97, não, porque aí teve um reajuste normal e tal. Isso aí talvez seja um bom gancho para as associações, quando a gente tiver a sentença definitiva, para vocês chamarem seus colegas assim, associa aqui a afro-moderada, para você ter direito de se beneficiar desse valor. Porque senão o colega que não é associado não vai nem saber que ganhou. E esse direito só foi reconhecido em favor de quem é associado. Exato. Mas associar na época pode associar de última hora? Pode. Pode associar, no momento da execução. Da execução Doutor, lá na Bahia, por influência nossa, nós entramos com ações individuais sobre esse negócio. Inclusive, eu pessoalmente tenho uma ação reivindicando o reajuste 95 e 96. Né? A ação não está sendo bem sucedida porque tem influência de um camarada lá, com ex-funcionário do banco, e é desembargador, e ele está distribuindo essas minutas lá, recomendando que nos derrote tudo quanto é ação. Né? Então a gente começou bem, mas agora está perdendo praticamente tudo. E está em grau de apelação. Já está em Brasília, está em grau de recurso. Então, neste caso aí, vamos dizer, se sair a decisão dessa aí for favorável, como é que eu procedo lá com uma ação que está correndo lá na Bahia? Pois é, mais uma vantagem da ação civil pública. O fato do cidadão pleitear individualmente não impede o sucesso da ação civil pública. Se nós perdêssemos na ação civil pública, isso não faria coisa julgada para uma ação individual. Em outras palavras, se a gente perdesse e o associado tivesse uma ação em que ele, pessoa física, é autor, ele poderia continuar pleiteando sem que a decisão desfavorável da ação civil pública influenciasse determinantemente o resultado da ação individual. O oposto também não ocorre. Então, se tiver ocorrido uma ação, se tiver tramitado uma ação individual com decisão desfavorável e ele, na ação civil pública, foi bem sucedido, na ação civil pública ele requer a habilitação dele como beneficiário e vai ser apurado o valor a ele cabível da mesma maneira. Se ele ganhar nas duas? Só recebe uma das duas. Mas aí, note, compete ao réu arguir. Compete ao réu dizer, opa, eu já paguei isso aqui na outra ação, eu não posso pagar duas vezes. Eu queria fazer um testemunho e pedir um esclarecimento.
Esse ano eu recebi um aviso do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro informando que havia um dinheiro à minha disposição. Ao longo da vida foi a primeira vez que recebi uma notícia com esse teor, né? Mas eu cheguei lá no sindicato, puxaram lá a relação, eu estava lá com o meu nome direitinho, era funcionário do banco na época, era sindicalizado na época e recebi meu bico de... Isso tem sido, inclusive, discutido na jurisprudência. Eu nem sabia, né? O mais interessante é que eu não tinha nem notícia. E o bacana é que a entidade gremial ela não necessita da autorização expressa do associado para defender os interesses desse associado. Então, muitas vezes a pessoa física sequer sabe que a ação está tramitando e de repente recebe a notícia como ocorreu. Mas tem sido discutido se a filiação tem que ser da época do ajuizamento da ação ou da época das habilitações para execução. Esse tipo de ação ainda não teve, por parte da jurisprudência de tribunais superiores, uma análise muito amadurecida, de modo que a gente encontra conclusões antagônicas a respeito desse assunto. De fato, a gente corre um certo risco? Corre. No caso do sindicato, corre o risco, eu me refiro àqueles que não estavam associados à época do ajuizamento da ação, em 1999. Mas, no caso do sindicato, esse argumento foi apresentado, essa condição foi apresentada, porque há registro no contra-cheque sobre a condição de ser ou não ser associado ao sindicato. Quer dizer, a contribuição compulsória do mês de março, essa não tem jeito, todo mundo paga. Mas as demais contribuições só são exigíveis de quem é sindicalizado. Então, o banco, ele tem como, por meio do contra-cheque, saber se a pessoa era sindicalizada ou não à época. Mas no caso da federação, especificamente da federação, esse registro não existe. Desconto em folha. Não, mas o desconto é para a associação. Né? A federação, ela congrega as associações. E o funcionário, pessoa física, ele se vincula à associação e não à federação. Não existe contribuição dele para a federação. Então, na época, né, der certo, a federação é de que a relação de cada fase. Exatamente. Dizer, Dos atuais. Isso é um ponto para a gente puxar mais. Trabalhar a filiação, né? Existe a possibilidade de, no momento da defesa, a execução, né, no momento lá da discussão de valores, do banco arguir isso, mas ele não estava associado. Existe a possibilidade. Existe a possibilidade desse argumento defensivo ser acolhido? Também existe. Não se pode tapar o sol com a peneira. Mas é defensável a tese de que a pessoa, estando vinculada no momento, ela faz jus àquele direito que foi reconhecido, porque ela ostentava a condição de aposentada antes de 96.